É um momento muito especial, esse agora, né, na nossa coletiva. Só mulheres, as mulheres superpoderosas, os cérebros aqui, financeiro e contábil do clube, né? A gente está na presença da Rose Nogueira, que é uma das maiores contadoras daqui do nosso estado, de Alagoas, assim como a Dani Freire e Iracema Freire também. Rose e Dani compõem a nossa estrutura de contabilidade e Iracema compõe essa mesma estrutura, sendo que Iracema está aqui no dia a dia do clube, né? Então, é o cérebro pensante também que nos ajuda realmente a fazer o planejamento financeiro, a tomar as decisões, porque em muitos momentos na gestão você tem que tomar decisões. Olha, se esse débito aqui, vamos tentar parcelar, vamos falar ali com o fornecedor, vamos fazer isso, esse aqui a gente precisa, tem mais urgência. Então, essa equalização, a dinâmica, e ela está entendendo, e ela faz essa ponte com o escritório, né? Porque lá os dados chegam, os números chegam, mas o futebol é uma empresa diferente. Se a bola entrar, é tudo maravilhoso. Se não entrar, é uma confusão. E o pior de tudo é que a bola entrando ou não entrando, o administrativo não pode parar. A contabilidade não pode parar. Os processos não podem parar. E a gente tem que tentar ir acima, faz essa ponte, né? E eu acredito que hoje vocês são grandes entendedoras do futebol, né? Então, eu vou deixar a Rose, Dani, Iracema à vontade para trazerem todas as informações do nosso ano aqui. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, as palavras da presidente Miriam e dizer que para a gente é uma honra hoje fazer parte da contabilidade do CSA. Logo no início, né, quando eu recebi a primeira ligação de Miriam, a gente não tinha muito contato, mas o escritório prestou um serviço para ela e ela disse: Rose, eu tenho um desafio, é convidar vocês para fazer a contabilidade de um clube de futebol. E eu disse: meu Deus, eu já fiz contabilidade de tudo, menos de um clube de futebol. Mas fui professora de contabilidade muitos anos e a gente sabe que contabilidade não muda. Lógico que a gente tem as particularidades de um clube, mas os princípios da contabilidade geral, o princípio brasileiro de contabilidade é o mesmo. Então, partindo dessa premissa, eu disse: Miriam, me dê um tempo só para eu estudar esse tipo de atividade, mas garanto a você que, se a gente não tiver condições de assumir, eu vou ser muito sincera a você. E aí conversei com as minhas sócias e a gente topou esse desafio. Logo, né, a princípio, eu sei que todo mundo estava esperando por esse momento, cadê os números? Só que, pessoal, contabilidade, ele vive de saldos. Então, a gente estava aguardando a outra gestão finalizar o exercício de 2023 e os primeiros meses de 2024, para que a gente pudesse pegar esses saldos e implantar no sistema. Casa nova, o pessoal estava chegando, então a gente tivemos uma certa dificuldade com relação às informações. E aí, perante ao público, eu estou pedindo desculpas por essa demora, mas que a gente hoje tem uma forma totalmente diferente como administrativo. Antes a gente não tinha nenhum, vamos dizer assim, documentos de fácil acesso. Tudo eu tinha que me dirigir à antiga gestão. Mas hoje a gente precisava implantar o sistema financeiro aqui no CSA, e nós conseguimos. Início de 2025, nós falamos com a presidenta para adquirir um sistema próprio de contabilidade que é patrimônio do CSA. O sistema está aqui. Não é o sistema da empresa, da Integra, da Rose, nem de qualquer outra pessoa, nem da presidenta. O sistema é do CSA, onde a gente tem um fluxo diário de caixa. A Iracema é contadora, ela insere todas as informações, tudo que é recebido, tudo que é pago nesse sistema interno. A nossa folha de pagamento, nós temos hoje um sistema de folha de pagamento, onde é rodada aqui no clube a folha. A gente faz uma conferência, mas tudo está aqui interno. Por quê?
Porque um dia, quando a Miriam, terminar o mandato dela, a gente vai ter aqui os dados para qualquer administrador poder dar continuidade a todo esse trabalho que está sendo executado. E foi uma das coisas que nós tivemos dificuldade no início, tá? Mas conseguimos. Parabenizo também ao pessoal do Conselho Fiscal. Eles não estão aqui presentes, mas estão sendo parceiros nossos. Eles estão analisando todos os dados, todos os balancetes que nós encerramos, nós encaminhamos ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal formado de contadores. Isso me deixa assim, muito feliz. Por quê? Porque são técnicos analisando o serviço técnico. Lógico que a gente pode errar, ninguém está passível de não cometer erros. Mas a gente sente muita confiança quando o nosso conselho técnico, o nosso conselho fiscal, emite um parecer técnico dizendo: Rose, as contas estão aprovadas. Então, eles estão terminando de fazer a análise das contas de 2024, certo? Isso aí também vai constar no portal de transparência o parecer, aprovando as contas de 2024, e a gente criou o hábito que agora, em 2025, eles também vão ter que, mês a mês, eles vão também emitir um parecer técnico do Conselho para os balancetes. A princípio, nós colocamos no portal, e aí vocês vão ver, o exercício de 2022 e o exercício de 2023. Não vou comentar sobre esse exercício, porque, tecnicamente, não fui eu que fiz, mas está assinado pelo contador da antiga gestão, certo? Assinado pelo o responsável. Então, está aí. Faço uma ressalva. 2023 não foi emitido o parecer do Conselho Fiscal, mas aí também não é nossa gestão, então está lá. Então, não sei se a gente vai conseguir emitir esse parecer. Tá? Da mesma forma que tem o balanço de 2022 e 2023, tem o demonstrativo de resultado, informando qual foi o resultado, o déficit ou superávit desses dois exercícios. E aí, a antiga gestão também fez de janeiro, fevereiro, março e abril, e nós, da Integra Contabilidade, começamos a partir do mês de maio de 2024, certo? Falar um pouquinho de 2024. 2024, como todos vocês devem estar sabendo, nós tivemos uma redução de receita, tá? Isso porque algumas emendas foram retiradas, O clube estava passando por uma fase muito difícil. Nós também não tínhamos esse apoio hoje de patrocinadores, que a Miriam, de parabéns, o trabalho da equipe aí conseguiu esses patrocinadores. Então, a gente realmente estava com a receita muito reduzida. Tivemos que fazer várias despesas, assim, vamos dizer, de maneira até corretiva mesmo, fazer muitas demissões. Então, nós tivemos uma despesa alta de rescisões, porque quando a presidenta assumiu, logo em seguida, não tinha como a gente manter a folha de pagamento. Então, para isso, teve que fazer esses cortes necessários. A partir do final do ano, começamos a recontratar. Então, vocês vão ver que lá para o mês de junho de 2024, a gente teve um valor alto de rescisões. E fechamos o ano com déficit, tá? Mas é importante dizer, por que esse déficit? Porque se a gente não tem receita suficiente para cobrir as despesas, infelizmente, os números são esses. Tá? Mas está aí, demonstrado para vocês, de uma maneira muito minuciosa. Gostaria de fazer uma ressalva também muito importante. Uma das coisas, quando a gente pegou o balanço para fazer análise, eu verifiquei que a gente não tinha respaldado a recuperação judicial. Não constava nos balanços a recuperação judicial. E aí eu fiz questão de conversar com a presidenta e dizer: presidenta, não adianta a gente ter balanço que não venha trazer a veracidade dos fatos. Se existe a recuperação judicial, vamos colocar dentro do balanço essa recuperação judicial. E foi feito. E vocês vão ver lá que hoje tem a recuperação do judicial, basicamente os números que a doutora Natália,
falou aqui, né? Então, está lá, posto. E aí você disse, mas diminuiu o patrimônio do clube. Sim, mas a realidade é essa. Então, o que a gente quer aqui é preservar essa realidade do clube, o mais próximo possível. Que a gente tenha números confiáveis. E aí foi isso que a gente aconteceu, certo? Por isso que houve também esse probleminha. Iniciamos 2025, graças a Deus, com valores, com a receita bem maior, né? Tivemos o campeonato, entrou o recurso do campeonato. Vocês vão ver que tem lá no portal Transparência o mês de janeiro de 2025, com a receita, que você vai dizer, poxa vida, que receita maravilhosa. E realmente foi, presidente, porque a gente recebeu um patrocínio de 1.400.000. Uma coisa importante, em janeiro a gente teve uma receita do sócio-torcedor, né? Teve a adesão do sócio-torcedor, então é uma receita bem significativa no mês de janeiro. Tivemos também o campeonato, certo? Aí você diz, e aí? O mês de janeiro nós apresentamos o resultado positivo, está lá um superávit, vocês vão ver isso também quando vocês entrarem no portal lá no mês de janeiro. Agora, janeiro de 2025. Fevereiro, nossa receita também foi uma receita boa. Tivemos despesas, sim. Fevereiro, o que foi que aconteceu? A folha aumentou um pouco mais, então a gente teve um resultado um pouco menor, porque já não tivemos tanta receita do sócio-torcedor e não tivemos também patrocínio no mês de fevereiro. Então, a receita diminuiu um pouco. Receita de 2025. Agora, uma coisa que eu gostaria de, inclusive, chamei a atenção da presidenta e até ela riu, né? A gente tem uma despesa muito alta, a gente paga folha de pagamento, porque nós temos hoje uma equipe de jogadores que custa bastante para o clube, nós pagamos o direito de imagem desse pessoal, né? Fazemos as gratificações devidas. Temos os encargos sociais, que os encargos sociais são encargos ainda altos, porque a gente trabalha com folha de pagamento. Então, tudo isso, hoje, a gente está botando em prática, né? Uma coisa que foi exigência da presidenta, inclusive a Iracema está tomando o máximo de cuidado, é que não deixe atrasar mais nada com relação a encargos sociais. Hoje, o clube está conseguindo pagar o INSS dos funcionários, o FGTS. Por quê? Porque o ano passado, quando a gente foi fazer demissões, a gente tinha alguns problemas, né, com relação a isso. E isso causou também um desgaste muito grande, porque aí você vai demitir, não tem o FGTS recolhido, tem que recolher, e aquela coisa toda. Então, isso aí foi muito importante. Outra coisa que nós observamos também, e que aí preocupada com o débito fiscal, né, do clube, que as pessoas às vezes até dizem assim, mas o clube não paga imposto. Tá, o clube é uma associação isenta de imposto de renda de contribuição social, porém ela paga PIS sobre folha, ela paga o INSS dos funcionários, ela paga o FGTS. Então, a gente não tinha o recolhimento do PIS sobre folha, e que aí a Receita Federal, logo poucos meses que ela assumiu, mandou uma carta cobrança, e a presidenta disse, Rosa, o que é que a gente faz? Porque a gente não vai assumir mais um parcelamento. E aí nós contactamos com uma empresa de recuperação, né, de tributos. Essa empresa ela já faz esse tipo de trabalho para alguns clubes de futebol, e aí ela conseguiu fazer uma recuperação em torno de 900 mil. Não foi, presidenta? Que é a AG Capital. E tem uma ação judicial também, que já tem decisão proferida pelo TRF da 5ª Região. Vai passar aí um tempo tramitando, porque tem um recurso especial que foi interposto pela Fazenda Nacional, mas a perspectiva é que daqui a alguns meses o CSA também tenha um crédito aí em torno de R$800 mil que a gente pode compensar com outros tributos. Então, a gente vem fazendo esse trabalho também,
de tentar compensar, de buscar ferramentas jurídicas, administrativas, para diminuir o impacto tributário. E, para isso, a gente vem contratando também profissionais especializados, escritórios de advocacia, e a Rose e o escritório da Integra, junto com Dani e Iracema, supervisionando tudo isso. Mediante tudo isso, né, nós estamos, assim, sempre atentos com relação a toda a movimentação financeira. Iracema tem passado diariamente um feedback para a Dani, para que a gente possa estar acompanhando esses números de perto, certo? Sei que a gente tem aí alguns meses que a gente está em aberto, março, abril e maio, mas a gente já se comprometeu perante o clube que até o mês de agosto, até o final de agosto, todos os meses desse ano também vão estar no portal de transparência. Tá certo? Isso aí a gente já está trabalhando na Iracema para poder fazer isso. É porque, assim, aí manda para a recuperação judicial, depois manda para a contabilidade, mas a gente está trabalhando esses números. Então, assim, pessoal, o que eu tenho a dizer é que foi feito tudo com muito cuidado, com muito zelo, tá? Volto a dizer que o pessoal do Conselho Fiscal tem capacidade de avaliar todo esse trabalho, porque é um conselho formado de contadores. Então, assim, eles podem avaliar todo esse trabalho, todos esses números que são colocados aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esses números, pode perguntar, pode pedir esclarecimento, tá? Que a gente está aqui para isso, tá? Para poder deixar o torcedor ciente. Isso foi uma preocupação muito grande, e aí eu parabenizo, né, toda a diretoria executiva, mas em nome da presidenta Mira, porque ela disse: Rose, a única coisa que eu tenho é o meu nome a zelar. E eu estou passando essa confiança para vocês. Então, muito obrigada, Miriam, pela confiança, e dizer que realmente a gente fez todo esse trabalho com muito zelo, muito cuidado, para deixar aí transparente. O que passou, a gente não quer saber, mas daqui para frente, que a gente possa ter essa realidade e que a gente deixe também o nosso nome marcado aí no CSA, como uma equipe de contabilidade que veio trazer, né, toda essa inovação que a presidente está buscando aqui. Eu vou deixar a palavrinha só um pouquinho para a minha sócia, porque, na realidade, o dia a dia, quem acompanha é a minha sócia Daniele, para ela poder fazer algum outro esclarecimento. A gente tentou... Boa tarde, meu nome é Daniele, sou sócia também da Integra, junto com a Patrícia, e a gente tentou deixar o clube o mais próximo possível, juntamente com o pessoal do Conselho Fiscal. A contabilidade, ela vive pelo regime de competência. Então, quando a gente vê lá, as receitas que a gente está apresentando, não significa que todos entraram efetivamente no clube, diferente do que a Iracema trabalha, que ela realmente trabalha com o fluxo de caixa, o que de fato entra e o que de fato sai do clube. Mas a gente está o mais real próximo, pelo princípio do regime da competência, que é o que a contabilidade geralmente rege, a realidade do clube. Foi inserido realmente a RJ, onde deu um impacto muito grande, que a recuperação judicial foi solicitada em 2023. A gente pediu o aval da Petra, que é a empresa também que rege a RJ, para inserir no balanço patrimonial e deixá-la bem transparente para que vocês tenham acesso, de fato, às obrigações que o clube tem hoje. Ele realmente é, se você olhar, um passivo um pouco muito alto, mas a maioria dele é decorrente da RJ. Eu queria abrir um parêntese aqui para registrar a presença do nosso deputado Silvio Camelo, que ele vai daqui a pouco fazer parte também, viu, da mesa aqui. E parabéns, nosso deputado. Um grande azulino, uma pessoa que vem trabalhando e eu já cobrei para ele o expediente aqui no CSA. E conhece o nosso trabalho, né? Tem também como avaliar o trabalho da Integra. Muito obrigada, Silvio Camelo. Um fato histórico hoje aqui. Primeira vez que eu vejo uma bancada aqui no apenas mulheres aqui. É o meu pai entusiasta das mulheres. Por que será? Aí, o que é que acontece? É importante a gente destacar aqui que, como a Rose explicou no início, a gente teve uma certa demora, às vezes a torcida querendo e cobrando. Eu mais ansiosa do que a própria torcida,
querendo que essa transparência aqui, até porque eu tenho certeza que depois de hoje aqui, a adesão do sócio vai aumentar, a presença da torcida, a gente vai sentir esse apoio. Numa Série C, ele está funcionando realmente com a sua grandeza, o peso da sua camisa. Só. O que a gente tem aí era assim, mas daqui a pouco ela vai tratar de forma mais específica, porque ela está aqui no dia a dia, na parte financeira. Para se ter uma ideia, a cota de participação de um clube na Série C é de R$1.400.000. R$1.400.000, vocês podem pegar os balanços financeiros, tudo aí, e vocês vão ver que não dá um mês do clube. Entende? Então, numa Série C, é muito difícil você manter uma estrutura dessa, e um clube da forma como o torcedor merece que seja, competitivo, né, participando de grandes competições, com toda a estrutura de logística. É muito difícil. Então, o que é que a gente precisou? A gente precisou do peso da camisa, que está muito bem retratado no site, aqui, registrado pelo Tom, com base numa pesquisa muito rigorosa por ele, Max e outros grandes azulinos, inclusive o doutor Galdino aqui também, né, que nos representa nessa parte de patrimônio imaterial do clube. Com isso, a gente conseguiu trazer patrocinadores privados, com isso a gente conseguiu sensibilizar as autoridades públicas, e aqui mais uma vez eu registro com o nosso deputado Silvio Camelo, todo o acesso que a gente tem ao governo do Estado de Alagoas, junto com o nosso governador Paulo Dantas, da mesma forma com o nosso prefeito JHC, que são grandes patrocinadores, né? E a gente sabe, eles também sabem do valor inestimável desse clube, dos clubes alagoanos para o povo. Então, eles entenderam o momento do CSA e salvaram o CSA naquele momento, fazendo o pagamento dos patrocínios. Mas o CSA hoje sobrevive. Quais são as receitas? Quais são as receitas? Pronto, Rose, é bom você tratar. Tom, por gentileza, abra aquele demonstrativo. Simplificado, né? Simplificado, por gentileza, para eu poder... O que tem janeiro e fevereiro de 2020, comparativo 2025. Só para vocês. Que aí vocês têm uma ideia, mais ou menos, como é a análise. Ok. Aqui, ó, receita de doação, tá certo? Que foi feita essa receita de doação. Nós temos a receita de ingressos, tá? Que são as receitas dos jogos que ocorreram no mês de janeiro. Nós temos a receita de patrocínio, aí, 1.440.000, que esse valor foi fundamental no mês de janeiro. Já no mês de fevereiro, esse mesmo patrocínio foi para 132.000. A participação dos campeonatos, tá? Lembrando que as receitas dos campeonatos elas vão entrando aos poucos. A gente trabalha com o princípio de competência, como o Dani falou. Então, no mês de janeiro, nós recebemos 1.222.500. Já em fevereiro, só recebemos uma parcela de 522.500. A receita do sócio-torcedor, e o sócio aí está de parabéns, sócio-torcedor, 460.000. Tá? E no mês de janeiro. Fevereiro também foi muito bom, 281.000, até porque, se você for comparar com 2024, o sócio-torcedor estava lá embaixo. Então, isso aí está aqui, nos demonstrativos de 2024, quando o sócio for abrir, vai ver a receita lá do sócio. E uma receita de transferência de atleta, que a gente tem um atleta fora, e mensalmente a gente está recebendo a participação dele. Então, isso aí são as nossas receitas classificadas, certo? E aí você vê que no mês de janeiro nós tivemos 3.403.000, e em fevereiro essa receita desceu para 1.214.000. Justamente a diferença é a receita do patrocínio. Por isso a importância da gente ir atrás do patrocinador. Com relação aos custos, tá? E vocês vão ter aí os custos, como eu mencionei antes, o nosso custo também é alto. A nossa folha de pagamento, nós temos aí custo com o futebol profissional, certo? E tivemos também o custo com o projeto de base. Esse custo com o futebol profissional aí, né, está inserido toda a folha de pagamentos, encargos sociais, tudo está aí, né, nesse valor. Já nas despesas administrativas, a gente vai encontrar aí, por que uma despesa tão alta? Despesas gerais.
O problema dessa despesa é que a gente está colocando aí a imagem, o direito de imagem, não é isso, Daniele? Nessa rubrica aí que a gente tem, ó, despesas gerais, 675 mil, está incluso o direito de imagem. Então, a gente viu que a classificação desse direito de imagem, como ela é emitida nota fiscal do jogador, ela é inserida nessa rubrica aí, despesas gerais, por isso esse valor. Mas a nossa despesa administrativa, desde o ano passado, a gente reduziu bastante, tá? Lógico que a gente tem alguns casos, por exemplo, a energia solar aqui do clube é uma energia ainda um pouco alta, mas a gente já correu atrás da Equatorial, já foi expedido um ofício para verificar a questão da energia. E aí, tudo que é possível, o pessoal aqui está fazendo da administração para reduzir as despesas administrativas. Só isso, né? Eu acho que praticamente é isso. Da mesma forma que a gente colocou a comparação de 2025, Tom, abra aí, por gentileza, a comparação aí 2022, 2023 e 2024. Tá? O que foi, só para vocês terem uma ideia, como 2022, o clube recebeu 28 milhões 640 mil em 2022. Estava na Série B, é bom lembrar. Estava na Série B, olha, detalhe. Em 2023, o clube recebeu 31 milhões 693 mil. Rosa, esses números não foram a Integra que administrou, né? Não foi a gente que fez esse material. Eu só transcrevi o que foi repassado e assinado pela antiga gestão, pelo antigo contador. Mas é importante lembrar também, Rose, que no final do exercício 2023 não estavam computabilizados os credores da recuperação judicial. Sim, então terminou em superávit, mas na realidade não foi um superávit. Se vocês observarem no final, por gentileza, Tom, baixa aí um pouquinho, 2022. No final de 2022, a gente tem um prejuízo, apesar de ter tido aquela receita lá de 28 milhões, a gente tem um prejuízo, um déficit de 3 milhões 298 mil. Já em 2023, que a gente apresentou a receita de 31 milhões, a gente teve um lucro de 2 milhões 577. Porém, como bem ressaltou aqui a presidente, a gente não incorporou a recuperação judicial, tá? Isso só foi feito a partir de maio de 2024, quando nós assumimos a contabilidade e vimos a necessidade de colocar a recuperação judicial dentro do balanço do clube. Em início de 2024, sobe aí um pouquinho, Tom, por gentileza. De janeiro a abril, o clube recebeu 4 milhões 143 mil, dos quais, né, ele apresentou um prejuízo. Os 4 primeiros meses, de janeiro a abril, houve um déficit. Por favor, Tom, lá embaixo. O déficit aí, ó, de 3 milhões 219. Tá? Aí vamos para a última coluna comparativa, de maio a dezembro, foi quando a nova gestão assumiu, né? Nós contabilizamos uma receita de 6 milhões 894 mil, tá? 840, e tivemos um prejuízo de 3 milhões 924 mil. Ressalto, a gente colocou aí também no portal mês a mês. No mês de novembro, se eu não me engano, nós tivemos uma receita de apenas 80 mil reais. Como é que o clube, em novembro, a gente teve uma receita de 80 para pagar toda a estrutura? Então, a gente gerou esse prejuízo era previsto, até porque houve bastante demissões, e todo mundo sabe que demissão causa um custo muito grande para o clube, porque a gente teria que fazer o pagamento de todos os encargos, aviso prévio, FGTS, 40% do FGTS, tudo isso, mas naquele momento era necessário para poder o clube sobreviver até o mês de dezembro. Tá? Então, foi algo muito pensado, muitas reuniões, muitos acordos, né? E por isso que o doutor Bruno falou que houve muito acordo trabalhista, para que a gente conseguisse trazer o clube até o final do ano, e daí, então, a gente ter, né, a casa hoje totalmente diferente, com outra realidade. E hoje,
esse déficit a gente vem reduzindo mês a mês aqui em 2025. E hoje a gente já consegue ter um cenário de equalização. Não temos folga, não temos. Mas a gente também já conseguiu anular o prejuízo. Agora, tivemos sim, os deuses da bola nos ajudaram. Por quê? Porque a bola entrou. Então, quando a bola entra e que a gente consegue passar numa fase, classificar, aí vem a premiação. Essa premiação tem sido importantíssima para a gente fazer investimento no próprio futebol. Está se retroalimentando. O que é que acontece? Ano passado, o time que a gente montou e que deu aquela alavancada, ele custava em torno de 1/3 do que o time custa hoje. Tivemos uma grande resposta esportiva daquele time, mas o investimento teve que ser menor. Agora a gente vai avançando e vai podendo esticar um pouquinho mais, dar margem mais, vamos reforçar, vamos contratar, e vai mantendo ali aquele limite. As contratações têm que ser muito assertivas. E é isso que eu venho cobrando do Departamento de Futebol. Vai trazer o atleta, analisou realmente, tem o perfil, vai conseguir se entrosar, vai conseguir realmente performar bem aqui no clube, porque a gente não tem margem para erro. E o Departamento de Futebol vem entregando, né? E a gente vem ampliando e vem reforçando. Hoje, o que a gente pode dizer? Nós temos um time competitivo. É um time que é para o acesso. Tá? Ano passado, a gente precisou de um time que salvasse o clube do rebaixamento. Esse ano, a gente está tentando montar um time para o acesso. O acesso pode vir? Pode. Pode não vir? Pode. Mas o nosso estudo é um time... A nossa folha, eu tenho certeza que, se comparar com os demais clubes, vocês vão ver que é uma folha competitiva. Agora, para isso, eu reforço. A gente precisa do sócio-torcedor. E a Iracema vai falar, mas hoje o sócio-torcedor deve trazer líquido uma receita de R$200 mil. Não é isso? É mais ou menos isso. R$240 mil. Essa receita, ela é fundamental. Ela paga parte das nossas imagens. Então, quer reforço? É por isso que eu digo, pessoal, a gente precisa do sócio-torcedor. Outro ponto, a política de ingressos, mas eu não vou entrar nessa área, porque daqui a pouco a gente vai ter uma rodada sobre isso. A política de ingressos, a gente não pode ter prejuízo de bilheteria. Nós não temos margem mais para prejuízo. E para você montar um jogo, e hoje, com a estrutura do Repelé, que tem muitas limitações pelas reformas que estão sendo feitas, a gente precisa investir mais em segurança, a gente precisa investir mais na parte de logística de jogo. Os custos são muito altos. Tem jogo que a gente tem feito e que realmente não sobra absolutamente nada para o clube. Pelo menos a gente está tentando não ter prejuízo, porque tem clube aqui em Alagoas que tem prejuízo, né? Mas a gente não tem margem para prejuízo. Então, às vezes, eu leio os comentários, eu vejo, tomo uma pancada e sei que vou ter que tomar a pancada, mas faz parte do papel do gestor. Eu não resolvi estar aqui, então eu estou dando a minha cara para bater. Mas tenham certeza, e a gente está deixando tudo muito claro, o torcedor vai poder abrir o site, vai olhar número a número. Pode olhar. Se não gostar de número, vai no gráfico que o Tom fez. Vai ali olhando, vai vendo e vai compreendendo que esse é um trabalho coletivo e que envolve o torcedor, que envolve o sócio, que envolve os atletas. Toda essa conversa aqui, a gente tem também com o corpo de atletas. Eu chego para eles e digo, pessoal, a gente vai precisar aqui avançar dessa... Nós tínhamos várias metas e nós cumprimos e até avançamos, superamos várias metas. A primeira meta que o futebol tinha era classificar para a Copa do Nordeste, porque entraram aí 2 milhões no clube, né? Cerca de 2 milhões no clube. Foram sendo pagos parceladamente, né?
Depois foi avançar para... Na realidade, a gente não tinha nem a meta de chegar onde a gente pode chegar quarta-feira, que é na semifinal da Copa do Nordeste. Se a gente consegue alcançar, vai estar quebrando um jejum aí de 26 anos, que a última vez que o CSA teve na Copa do Nordeste na semifinal foi em 1999 contra o ABC. Então, ou seja, o nosso elenco, ele está conseguindo cumprir várias metas. Infelizmente, a meta do alagoano a gente ficou devendo. Mas nós estamos aí agora, nas oitavas de final, contra o Vasco, na Copa do Brasil. E a receita da Copa do Brasil foi fundamental para que a gente pudesse realmente sentar e dizer, dá para reforçar o elenco. Porque nós temos um compromisso de fechar o ano pagando tudo. E o torcedor, ele quer isso, ele quer o clube saudável financeiramente. É um compromisso que toda a diretoria tem que ter, que todos os conselheiros têm que ter, que todo torcedor tem que ter. Então, o torcedor vai ter certeza de dizer, eu estou botando aqui dinheiro, estou pagando aqui R$30 por mês, mas eu sei para onde está indo, está aqui. E o torcedor vai, inclusive, poder acompanhar e dizer, epa, ô presidente, por que subiu tanto aqui esse gasto? Por que aqui a gente teve aqui um acréscimo aqui no combustível, na alimentação? Vocês podem puxar a nossa orelha. Esse é o sistema de freios e contrapesos que vai fazer o CSA se organizar. E a gente tem essa fiscalização aqui constante agora do próprio torcedor. Vamos lá. Então, hoje a gente... Então, quando o valor que vocês verem de folha tiver maior, acho que é na competência de abril e de maio, que a gente fez essas antecipações, vai ter lá o valor maior. Então, foi porque a gente conseguiu, né, como a Miriam disse, a bola foi, né, e aí a gente conseguiu receita para poder fazer essa antecipação. E lá está tudo bem claro, vocês vão conseguir avaliar, a gente vai alimentar isso. Hoje vai estar aqui, o fluxo de caixa. Então, a gente consegue ver tudo, o de patrocínio, quanto a gente recebeu, de receita da CBF. Então, a gente consegue ter essa... bem transparente, né? Então, embaixo vai ter todas as despesas que a gente tem com o clube, folha de pagamento, as premiações, despesa com suplementação, alimentação, despesas que a gente tem com os jogos, que, como a Miriam fala, os nossos jogos a despesa é muito alta. Então, despesas com nossos veículos, com juros, com parcelamentos que a gente tem da Receita Federal. Então, está aí demonstrando de janeiro a maio todas as informações financeiras que vocês precisam. A gente vai estar alimentando isso mensalmente para melhor transparência, né? Então, é isso aí. E quantos funcionários tem o CSA hoje? Hoje a gente tem no CSA 102 funcionários. 102? Com os jogadores, tá? Com os jogadores? Com o jogador. Mas parte administrativa, sim? Parte administrativa e manutenção do CT a gente tem 43, em média. Ok. 43, 45. Só para ressaltar um ponto importante, é o seguinte, esse relatório, esse fluxo de caixa que a Iracema está falando, você vê que eles estão atualizados, tá? De janeiro a maio. Né? A gente está terminando o mês de junho, quer dizer, terminou, mas ela está inserindo o mês de junho. A contabilidade só está até fevereiro. Porém, a gente vai validar esses números que foram colocados aqui. Por quê? A contabilidade vive de documentos. Se essa documentação, que é a documentação diária que a Iracema trabalha, essas mesmas informações vão para a Daniele, que é a minha sócia, para ela poder fazer a contabilidade. Então, praticamente, apesar de a gente não estar com a contabilidade, vamos dizer, no mês de maio, mas isso aí vocês vão ter uma noção de como o clube vai se comportar, porque o que é que vai acontecer? Só algumas alterações, alguns aspectos contábeis, Sim. Coisas simples do dia a dia, provisões que ela faz, regime de caixa, entra e sai, entra e sai. O da gente é o regime de competência e o regime contábil. Mas, em termos de número, não vai mudar nada, porque a receita tem que ser a mesma. Até porque, se ela fez pelos extratos bancários, que dá respaldo à veracidade dos fatos, a gente também pega os extratos bancários para consolidar a informação do financeiro. Então, é realmente um trabalho de muita parceria e um trabalho conjunto, né? Por quê? Porque ela faz e a gente consolida os números. Só para deixar.
E a gente colocou também uma planilha de projeção. Peraí. Sim. No caso, entre o fluxo financeiro e a contabilidade, as diferenças que vocês podem encontrar é porque, por exemplo, no sócio-torcedor, aquele que faz o sócio anual e que parcela em 12 vezes, para a gente já registra como receita. Vamos supor, R$50 vezes 12, a gente registra tudo. Já ela só vai registrar no momento que entra no banco dela. Então, a diferença, se a gente olhar, você pode olhar que a receita de campeonato, a da gente bate igual. Se você pegar os dois demonstrativos, eles são iguais. 1.222.500 e 522.500. Só que quando você vai para a receita do sócio-torcedor e a receita do ingresso, que a gente tem duas empresas que fazem a gestão, que é a DataClick e a Futebol Card, a gente não significa que receba. Vamos supor, a gente tem um jogo dia 31 de março. O dinheiro só entra para ela dia 2, 3 de abril. Para mim está registrado em 31 de março. Para ela só vai entrar no fluxo de caixa dela em abril. Mas a diferença ela é bem pouquinha, não é muito. Tem uma despesa. A despesa ocorreu no final do mês e ela só vai pagar no início do mês seguinte. Para mim está registrado no final do mês, mas para ela no início do mês seguinte. Mas a diferença não é... A discrepância de valores, você vê que não é muito. É bem razoável. Exato. E aí a gente colocou também uma previsão de despesas que a gente vai ter nos próximos meses, né? Baseado no que a gente está tendo hoje, no que a gente tem de despesas hoje no clube. Então, a gente fez uma projeção, essa projeção, lembrando que ela é mensal, depois a gente vai até ajustar para colocar o valor consolidado, para ficar mais claro aí para vocês. Então, a gente colocou uma projeção que mensalmente, de maio a dezembro, a gente vai ter uma despesa aí de mais ou menos uns 2 milhões, baseado no que a gente tem hoje, de folha de pagamento de hoje, dos jogadores que estão ativos hoje. Então, hoje é baseado nisso. Então, a gente faz uma previsão de despesa, pegando os meses que a gente... Mensal. Lembrando que isso aí é mensal, tá? E quando a gente for ajustar, eu falei até para o Tom, para a gente colocar ele de forma consolidada. Já estou até... A Miriam ensinou para a gente atualizar. E aí a gente vai atualizando mensalmente de acordo com o que for ocorrendo, né? A gente vai fazendo as atualizações. Ou seja, de uma maneira muito simples, menos de 2 milhões hoje, uma receita menos de 2 milhões, o clube não tem como pagar suas despesas. Não funciona. Não funciona, porque a média de despesa são 2 milhões e 59 mil. Para manter o clube. E lembrando que nós temos, até a Rose me perguntou, Miriam, e isso? Olha, o bicho, ele existe. 2 milhões. O bicho, ele existe. Então, quando a gente vê, o clube vai receber um montante de 3,5 milhões, metade entra para o clube. Exatamente. E está tudo certo. Isso é a participação nos lucros. Foi um acordo que nós fizemos com os atletas, isso é cultural do futebol. E até peço desculpas, né? Porque, assim, eu fiz uma projeção que eu disse, Miriam, vamos acabar com esse bicho que não dá, esse percentual. Você vai acabar o futebol brasileiro. Você vai acabar o futebol. Mas aí foi, na época, aí foi que eu fui entender, e a participação dos lucros, isso é importante. Lógico que se trabalhando o percentual, que a gente possa também não ter problemas lá na frente, de termos do clube, né? Não adianta a gente também pegar 100% e aí o clube precisa sobreviver. As despesas administrativas, né? Então, assim, o bicho vai ser mantido, lógico. A gente tem que só dimensionar, e eu chamei a atenção da presidente, a questão do percentual. É importante que vocês saibam disso, porque a questão do percentual é importante. 0,5% representa muito, qualquer coisa, qualquer percentual que venha para o clube para poder pagar de forma as despesas administrativas, isso é muito bem-vindo hoje. Isso. E então, toda é a uma economia que a gente puder fazer. Mundo. Toda a economia que a gente puder fazer. Toda a economia. Redução realmente de gastos, deixar só o que de fato é essencial, e a gente vai fazer isso e atrair novos patrocinadores, apoiadores, investidores, novos sócios torcedores, e a gente vai ter esse compromisso de vocês irem acompanhando. Está chegando receita, está aqui a despesa, está sendo feita assim. E, claro, o futebol tem que entregar, né? Mas a gente tem um time que está entregando. Está entregando em desempenho, está entregando em entrega, está entregando em compromisso.
O resultado, às vezes, não vem, mas isso não significa dizer que nós não temos um grupo realmente trabalhador. Nós temos. Boa tarde, Rose, Dani e Iracema, né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no CSA. A pergunta fica aberta para quem quiser responder, até a presidente Miriam. Sabemos que o time, esse ano, praticamente ele se pagou, né? Digamos assim, né? Foi avançando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a receita foi entrando, mas visando julho a dezembro, de previsão, que nem a tabela já apareceu. Hoje o CSA ele ainda depende de ganho esportivo, de receitas, para poder, quem sabe, fechar com um ano saldo positivo. É algo que o clube, com o que já tem, já vai conseguir programar isso, ou ainda depende muito da parte do campo? Olha, a gente tem uma previsão aí, a maior parte dos nossos contratos vai até outubro, é isso, então a gente tem... É uma projeção mensal, mas se você realmente for levar em consideração que a temporada se encerra em outubro, a gente vai ter uma redução aí, certo? O CSA hoje, aqui eu já deixo registrado, é bom que o deputado Silvio Camelo está aqui presente, a gente vai entrar realmente na fase em que precisa do aporte do patrocínio público. Então, o governo do Estado e Prefeitura Municipal de Maceió serão fundamentais para a gente finalizar o ano honrando todos os compromissos, tá? Mas até aqui, eu posso garantir para vocês que até o encerramento aí dessa temporada, a gente sobrevive realmente com o dinheiro do futebol. Do futebol, tá? O que é o dinheiro do futebol? Dinheiro de cota de participação em campeonato, de premiação, de patrocinador privado, de sócio-torcedor, de ingresso, bilheteria. Quero também pedir a compreensão de todos. Não vendemos o jogo. Eu não vou dizer que eu me arrependo, porque eu não me arrependo de nada que eu faço. Não me arrependo. Mas esse dinheiro vai fazer falta. Porque nós temos um clube deficitário. É um clube que tem uma recuperação judicial. É um clube que tem muitos credores. É um clube que tem muitos débitos. Se a gente tivesse vendido o jogo, a gente teria em caixa hoje 3 milhões de reais. Então, assim, nós vamos fazer esse jogo, também vamos ter alguns parceiros patrocinadores, tá? Os ingressos serão vendidos. Nós vamos ter um rigor exacerbado em relação às cortesias. Não podemos... Já disse a minha mãe que se ela quiser assistir o jogo, ela vai ter que comprar o ingresso dela. Então, eu acho que fica registrado qual vai ser realmente a nossa forma de conduzir. Porque nós já abrimos mão de ter uma receita de 3 milhões no clube. A gente tem que ter, no mínimo aí, metade. No mínimo. Porque é uma questão de responsabilidade de todos. Então, podem reclamar na internet. Podem reclamar. Eu já tinha a gente vai vender os ingressos, todos. Até tinha falado para a Miriam. Miriam, é o nosso dinheiro do 13º salário. Porque a gente não tem, como o campeonato termina em outubro, a gente lá em dezembro, a gente tem a folha de novo, né? 2 folhas de 10º, encargos. Mas aí, concordo, a decisão foi uma decisão gerencial, acho tranquilo, mas é isso. Pedimos a compreensão de vocês que ajudem nesse jogo para que a gente possa ter um caixa para a gente pagar nossas despesas em dezembro, que são altas, né? A gente tem, mesmo que venha fazer rescisão, como eu digo, uma rescisão hoje para qualquer empresa no Brasil é um custo altíssimo. O que o CSA foi falado de despesa de 2 bilhões, mas o que o CSA arrecada hoje em termos práticos, presidente, por favor? Oscila cada mês? Oscila mas cada mês. Sempre um pouco maior dos 2 bilhões para poder ter... A gente tem, por exemplo... Essa margem aí. No fim do ano, quando a gente... A projeção mensal que a gente tem hoje é dessa média, de 2 milhões. Porque hoje a gente está recebendo a cota da Série C, né, que a gente recebe até agosto. E aí a gente tem as premiações de alguns do Copa do Brasil, que ainda está para entrar. Né? Vê só, aqui em fevereiro de 2025, a gente fala uma previsão... Desculpa. A gente faz uma previsão, como a Iracema falou, de 2 milhões. Mas em fevereiro só foi 984 mil. 984.
Já em março já foi para 1,5 milhão. Mas em abril, 3.800.000, em maio, 3.157.000. Então, você vê que aumenta só depois quando começamos a receber os recursos. Os recursos, né, da CBF, isso. Da CBF. E lembrando que esse aumento, tanto de receita quanto de despesa, toda a receita que entrou no clube, a nossa prioridade sempre foi pagar salário. Então, nós temos, inclusive, conseguido o feito Isso. de antecipar salário. Se vocês baixar um pouquinho aqui na parte de despesa, vai ver que entre abril... sobe um pouquinho, na parte de folha. Aí, aqui em abril e em maio, a gente tem um aumento de folha, tanto de folha como de imagem, porque a gente fez antecipação de salário para jogador, não só para jogador, mas para jogador, para funcionário, para todo mundo. Todo mundo recebeu de forma antecipada. Então, isso. Por quê? Porque a gente pagou a folha que era para ser paga em abril, a gente pagou em maio, e a de maio, que era para ser paga em junho, a gente também pagou em maio. Então, a gente teve essa antecipação de salário. Então, quando a gente recebe uma premiação, a nossa prioridade é sempre folha de pagamento. Independente, não é para jogador, para todo mundo. Não é isso? Pronto. Eu acredito que a gente conseguiu, nesse primeiro momento, né? E a gente pode fazer isso de forma regular, né? Uma vez no mês ou a cada 3 meses, trazer as informações, trazer esse contato. Eu agradeço demais o apoio, a paciência também. Muitas vezes, foi como a Rose aqui registrou, eu disse, olha, Rose, eu nunca ganhei 1 centavo do CSA, mas eu também não quero perder. E tem uma coisa para mim, que é o meu nome, né? Eu não posso, inclusive, como funcionária pública federal que sou, estar realmente fazendo uma gestão que não seja transparente. Então, e elas entenderam e tem me dado esse lastro, e quando eu falo tem dado esse lastro para toda a diretoria executiva, que eu tenho certeza que todos os homens que estão nessa diretoria executiva são homens dignos, honrados, que têm seus nomes a zelar também, e que não estariam confiando e trabalhando diuturnamente se não tivessem essa transparência e a segurança de que realmente a gente está tentando fazer uma administração 100% em prol do clube. Queria agradecer a essas mulheres incríveis, como disse os nossos participantes, uma mesa histórica. Obrigado, meninas, Iracema, Rose, Dani. Presidente, fica aí.